Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos de casa. Quando o Theo me pediu para fazer esse estudo, não é só o computador daqui que deu problema, não, o meu também, né? Então hoje nós vamos testar a memória, o cérebro, né? Porque as coisas vão estar escritas não, colocadas da forma que o computador quis. Mas a gente vai entender realmente o que está escrito ali. Mas eu pensei que Emmanuel deve ter escrito isso para mim. Ele falou assim: Lícia, você vai falar quantos anos você tem, porque o assunto é quadro negro. Gente, nem aqui tem quadro negro, o quadro aqui é branco. Mas Emmanuel falou do quadro negro, vamos lá, né? Se eu falou que eu vou falar bem do quadro negro, porque eu vivi a época do quadro negro, né? Não vou perguntar quem viveu a época do quadro negro, não. A gente ri de nervoso, né? Há pouco tempo eu dei um quadro para uma gracinha para minha netinha, com florzinhas, não sei o quê, o quadro negro. Ela tirou as florzinhas todas. Né? Acho que ela devia olhar para mim e fazer: o que eu vou fazer com isso? Com giz lá. É isso, gente. Só estou trazendo para quem não conhece, porque como meu computador não abriu, não deu nem para eu trazer para vocês o que significa um quadro negro. Apesar de que o Theo pôs aqui o fundo do slide que lembra um quadro negro. É um quadro preto. Naquela época, esse livro foi escrito na década de 40, 50. Então, nas escolas, a gente usava... A gente não. Chico. Chico usava. Né? Eu ainda não, mas depois eu usei. O quadro negro nas escolas, com giz, né? E aí a gente começa a pensar, quando fala em quadro negro, a gente vai lembrar como que era na época, né? Os professores, às vezes, chegavam, escrevia o quadro negro inteirinho, e você copiava aquilo tudinho. O aluno que não era muito aplicado, ou ficava para trás, ou não enxergava direito, não copiava, e depois pedia para alguém a matéria, ia depender da série que a gente tivesse. Então, era todo esse processo. E a gente realmente tinha, né? A gente ia buscar com aquele que tinha a letra mais bonita, não era o meu caso, né? A gente ia buscar: a sua letra é bonita, deixa eu copiar. A gente pedia, né? Ah, você pode copiar para mim? Você faz, que tinha aqueles Caxias, que Caxias, gente, significava naquela época um estudante mais aplicado. Pior que eu tenho que falar com o dicionário, tipo Joana, né? Pois é, né? Está voltando para os restaurantes. Né? E era assim que se processava. Então, tinha aquela intimidade com os colegas, né? Para não ficar mal com o professor. Às vezes você realmente não enxergava direito, né? Sentava lá atrás, tinha alguém grandão na frente, você tinha que copiar a matéria. Então, tinha uma interação entre os colegas, né? E tinha também a ocupação do professor com os alunos. Né? Passava, às vezes, carrancudamente, olhando se todo mundo copiou, se estava certo, direitinho. Emmanuel não joga a palavra fora. Os espíritos evoluídos não jogam palavra fora. Então, ele não aproveitou só aquele momento daquela época para dar um exemplo que seria tão antigo depois. Ele quis resgatar em nós aquilo que era mais antigo ainda, porque na época de Jesus não tinha quadro negro. Mas Jesus fez isso com os discípulos. Ele só não escreveu. Dizem até que ele escreveu na areia no momento da mulher adúltera, né? Escreveu no chão, na areia, depende da tradução. Mas para os discípulos ele só conversava, ele contava, ele observava. Ele via aquele movimento entre eles que estavam lá querendo ficar bem na fita com Jesus. Ficar bem na fita significa ficar bem com Jesus. Então ele via aquele movimento. Teve um momento lá que uns falaram assim: quem será maior? Né? Ah, eu acho que sou eu. Ah, é fulano, é ciclano. E aí dá um despeitozinho, porque você pensa assim: puxa vida, eu acho que o discípulo amado é João mesmo. Não adianta eu achar que eu sou o melhor. Então, houve disso tudo no grupinho de Jesus. E houve um momento também que chamaram Jesus de bom, e ele falou: bom, só o Pai. Né? Eu não. Bom, só o Pai o é. Mestre pode me chamar. Então, ele se denominou mestre. Por quê? Porque ele era realmente o nosso professor. E como o seu Fausto trouxe, naquela época, Jesus já tinha contado, explicado, vivido, mostrado, ensinado para os discípulos tudo o que seria necessário.
o basicão. Mas, como qualquer aluno, a gente sempre acha que o mestre, que o professor, principalmente a tia, em São Paulo falava tia, acho que hoje em dia aqui também fala, nunca ia mudar. Seria sempre a mesma, seria sempre o mesmo, estaria sempre conosco. Mas os professores vão embora, mudam. E nós vamos embora. Quando o professor não vai, somos nós que vamos embora, porque nós mudamos de sala, nós passamos de ano, nós saímos da escola, nós nos graduamos. E Jesus sabia que isso ia acontecer. E falava o tempo todo. Eu estou ensinando agora, façam. E ele ensinou, e ele falou, olha, vão agora, ide de 2 em 2. Não leve mais que uma túnica. E foi explicando como cada coisa seria. São estudos fabulosos. Valeria a pena a gente pegar no Evangelho e refletir esses ensinamentos de Jesus. Ele foi o professorzão que ninguém queria largar a mão. Queria continuar, principalmente aqueles 12. Porque aqueles que foram alunos mais ou menos foram embora antes. Dou conta desse professor, não. Ele é muito exigente. Né? Ele é muito bravo. E eu tive, particularmente, uma professora muito brava, uma freira, que entrava, parecia Napoleão. A gente chamava ela de Napoleona, porque ela entrava com a mão aqui debaixo do hábito, professora de matemática. Quando ela virava para o quadro negro, a gente tremia, porque ela falava, fulano, você tinha que saber de cor, sem erro, e principalmente sem tremer a voz. A resposta, que a gente tremia só na hora que ela entrava, imagina na hora, né? Você podia ter certeza da resposta, você já tremia quando ela falava. Todo mundo falava dela, escondido. Mas eu acredito, hoje a gente encontra com a maioria das colegas dessa época, hein? A maioria delas fala que foi a melhor professora de matemática que nós já tivemos. Porque, apesar dela ter aquela rigidez toda, ela era realmente uma boa professora. Quando a gente traz Jesus, Jesus não era rígido, dessa forma que a gente fala. Ele era firme, ele era bondoso, e ele estava mostrando para a gente, como acredito que a freira também, que aquilo que a gente precisava aprender seria para toda a vida. E Jesus nos ensinou para toda a vida, vida com V maiúsculo, porque não é essa vida, não é só para essa encarnação, é para a vida inteira. Então, o que significa o quadro negro? Quando essa freira chegava e pedia, ela colocava lá, vamos colocar 2 mais 2, todo mundo tinha certeza que era 4, mas quando era ela que perguntava, será que não é 3,7? 4,1? Né? E a gente ia provar o que a gente sabia, porque ela também queria ver como andava a nossa letra, a nossa segurança, a nossa postura no caminhar. Então, era muito interessante como ela colocava toda essa questão para a gente. Então, e, inclusive, era colégio de freira, né, gente? Ela olhava qual o tamanho da nossa saia na hora que a gente ia para o quadro. E a gente fica imaginando que Jesus também nos olhava todinho e sabia. Alice já deu conta disso. Alice, nesse ponto, ela ainda vai precisar de muito reforço escolar. E nós temos esse reforço escolar, porque Jesus falou, eu estarei convosco até o final dos tempos. Não é fim do mundo não, gente, é o final dos tempos, até que nós nos graduemos e nos tornemos professores. Posso virar aqui, Catinha? Então, Emmanuel trouxe essa passagem, o seu Fausto explicou, e a gente fez esse preâmbulo todo aqui para explicar que o nosso quadro branco, nossa lousa, né, nosso flip chart, que é que chama? Tem outros nomes, né, dependendo daquele de papel, não sei o quê, o significado é o mesmo. É onde nós vamos escrever ali o que nós realmente sabemos. E quando nós escrevemos o nosso aprendizado no quadro negro, nós estamos nos mostrando. Estamos colocando que ponto nós estamos. Né? Hoje nós fazemos mais provas, né? Quer dizer, hoje eu não posso nem falar porque realmente eu não sei como é que é na escola, mas a gente faz provas mais escritas e talvez a gente não vá tanto no quadro negro para escrever, para mostrar o que nós sabemos. E o mestre falou que tenho-vos dito isso. Eu falo antes, o professor ensina antes, para que quando chegar a hora da prova, não tenha desculpa. Eu faltei, mas sua colega estava lá, eu dei chance para que você pudesse olhar, conversar, copiar, pedir, colar, né?
Até isso, nós vamos ver aqui que a Emmanuel fala que não tem tanto problema. Mais ou menos, viu? Desculpa os professores aí. Para que quando chegar aquela hora, lembreis de que já havia dito isso para cada um de vocês. Emmanuel vai falar que referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, testemunhos de Jesus, o que ia acontecer com ele, e o que ia acontecer com os discípulos, com aqueles que iriam seguir Jesus, com aqueles que se matricularam para fazer, para aqueles que estão na seleção do emprego, né? Quando a gente vai para uma seleção, a gente está a fim de ganhar, de passar, de ser o selecionado. Quando a gente está na escola, a gente está a fim de passar de ano. Então, era para esses que Jesus estava falando. Ele explicava como que seria. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos, os conceitos que Jesus deu para os discípulos, para nós mesmos, desencarnados e encarnados. Engraçado que Emmanuel não fala para os encarnados e desencarnados, ele fala para os desencarnados e para os encarnados. Se a gente perguntar para a Aldinha, ela vai falar que está cheio de desencarnados. E principalmente amigos, familiares nossos, aqueles que ocupam o nosso pensamento, aqueles que podem estar aqui recebendo essas bênçãos, eles estão aqui conosco. Né? Então está cheinho. Então eles também estão escutando que nós temos aí o exemplo de Jesus. E que em qualquer nível de vida que nós estivermos, é hora da gente seguir em frente. Sair de cima do muro, como o seu Fausto falou, né? Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. Eu vou estar em grupo, eu vou estar no grupo familiar, eu vou estar no grupo social, mas o meu aproveitamento, a minha prova, o meu teste, a minha aferição é individual. Então, quando a gente fala, eu estou sozinho, não tem ninguém me ajudando, nós temos Jesus, que é o mestre. O professor está de olho, ele sai da sala, mas ele sabe que realmente quem que vai fazer, quem que não vai fazer, quem vai desistir, quem vai dormir, quem vai colar. Só que nessa prova, a prova individual, não tem como colar. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro. Isso aqui, a mãe está falando, realmente era no momento. Destinadas demonstrações isoladas do aluno. Ainda que a gente não tenha quadro negro, nós temos expositores, né? Quando passamos slides, até slide é da minha época, né? Já mudou o nome. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso. Aqui que ele fala que é colinha amigável, né? Sem recurso, porque já passou o momento de eu copiar. Agora é o momento de eu mostrar o meu valor, o meu aprendizado entre os companheiros, né? Porque nós seremos exemplos para o outro. Nós observaremos o que o outro deu conta ou não deu conta. Julgar, Jesus já falou que não é para nós, não nos cabe julgar se o outro fez certo, errado, pouco, muito. Mas quando eu olho o tanto que o outro fez, eu vou conseguir observar o quanto que eu poderia ter feito, mais, melhor, o quanto que eu ainda posso fazer. Sobre a zona escura, sobre o quadro negro, o giz claro vai definir fielmente a posição firme ou insegura do estudante. Quando você chega lá e vai escrever 4, e você olha para o Valdemar. O Valdemar falou que não volta mais não, de tanto que a gente está falando nele. Você coloca lá o número 4 e olha para o colega para saber se é 4 mesmo, se você não leu direito, se você escutou direito. Né? Nós precisaremos te mostrar a nossa posição firme e segura, ou insegura. Nós estaremos mostrando. Não é para um juiz, não é para quem vai nos condenar, né? É para quem vai falar, você está pronto. Bem, você pode aprender um pouco mais, você pode melhorar, você pode subir. Então, quando a gente traz essa parte, é muito importante, porque muitas vezes a gente tem medo do professor por causa de punição. Mas não, nós vamos aprender mais. Nós somos eternos, tivemos o começo e não teremos fim. Então, quando eu consigo realmente mostrar que aqui eu já dei conta, nós vamos aprender mais. Porque senão ninguém entraria na universidade. Ninguém faria uma pós-graduação, ninguém se especializaria, ninguém entraria no doutorado da vida. E nós teremos isso sim. Nós temos essas oportunidades.
E aqui Emmanuel vai falar, e não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? Nós não repetimos de ano, e isso é importante a gente saber aqui e lá. Né? Os desencarnados saberem que nós repetiremos de ano, que nós teremos novas oportunidades, que a escola da Terra está ainda com as matrículas abertas. Mas para nós que estamos aqui, não vamos pensar em repetir ano, não, por favor, porque os que estão chegando vão ocupar os lugares deles, são os nossos não. Então nós temos que ir para frente. Não é para frente, acima do outro, do que está desencarnado, porque muitas vezes o que está desencarnado vai chegar na posição de doutorado, fazendo especialização, e nós ainda não. Mas nós precisamos de melhorar nesse momento. Lembrando que o professor está conosco, ele afirmou que estaria conosco. Jesus ia embora, naquele momento. O que ele tinha para fazer já tinha feito, agora ele ia dar aula para turmas mais avançadas. E nós temos que ir atrás desse mestre para participar dessa turma dele. E que coisa melhor do que ser aluno de Jesus? E como que eu corro atrás? Eu vou pegar o evangelho, ver o que ele fez, o que ele faria e perguntar para ele. Gente, nós podemos perguntar para Jesus 26 horas por dia, porque o tempo é relativo, né? Nós vamos perguntar ele o tempo todo. Eu já contei isso da outra vez e vou repetir, que a pessoa falou assim, nós chamamos o doutor Bittencourt toda hora. Chama mesmo. Né? Ele não vai fazer a nossa parte. Ninguém faz, nem Jesus, né? Mas ele vai estar assim, vai, Lícia, estou aqui, pode ir. Ele tem mais o que fazer, sim, mas ele vai estar me ajudando, gente, porque hoje com a tecnologia dá para a gente entender um pouquinho de como que eles estão perto de nós ou não. E como tem pessoas desencarnadas, profissionais, que podem estar nos auxiliando. Então, o doutor Bittencourt vai falar assim, olha, você vai lá ficar com a Alice, eu estou lá tratando de outra coisa, de outra pessoa, de outra situação. E seria a mesma coisa que o doutor Bittencourt, se ele estivesse lá conosco, porque ele vai colocar alguém tão capacitado quanto ele para nos atender, para nos dar essa força. Vai, você estudou, você sabe. Vai, estou aqui. Olha, lembra, respira fundo, você vai dar conta. Confia, Jesus falou que está com a gente. O doutor Bittencourt vai falar esse confia o tempo todo. Né? Que Jesus está com a gente, significa conosco e com o doutor Bittencourt também. Nós podemos e devemos fazer isso. O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos, encarnados e desencarnados. Só que muitas vezes a gente quer aqueles amigos que nós elegemos como amigos, que às vezes nem são. Ou às vezes nós não somos amigos deles e queremos que eles sejam nossos amigos. Mas aqui Emmanuel está falando que nós poderemos socorrer deles sim. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. Eu vou aprender, eu vou buscar aquele amigo que não me quer, vou buscar aquele amigo que vai me deixar na mão. Isso tudo é oportunidade. Para mim, nem por isso o amigo deixa de ser amigo. Eu é que vou enxergar de outra forma todas essas questões. E tem que ser formas maiores e melhores, né, gente? Porque quando eu começo a entrar numa faixa de vibração, de vitimismo, de coitadismo, quem sofre sou eu. Não é o amigo, não. Por mais que ele fique triste. No entanto, Emmanuel ainda traz, né? Vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz, alvo e puro das realizações espirituais, aquilo que eu conquistei dentro de mim. A confiança, a coragem, a certeza da presença divina, porque eu não vou poder olhar para trás e perguntar se é 4, 3,8 ou 4,2, porque senão eu tomo bomba. Eu vou ter que responder sozinha. E às vezes eu nem consigo olhar para trás. E Emmanuel está afirmando que vem aquela hora. Vem, gente, vem. Não estaremos livres, por quê? Porque não é castigo. O momento de aferição pode ser, e muitas vezes, a maioria das vezes, todas as vezes, é dolorido, porque nós somos resistentes. Mas é aferição, não é castigo. É só para saber que eu sei e que eu posso mais. Agora é o meu momento de um pouco mais. Colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Toda dor, toda experiência, buscada ou não por mim,
é uma prova edificante. Então, aquilo que eu fiz, aquela pisada na bola que eu dei, que não precisava, eu achei que me machucando ia machucar o outro, eu achei que fazendo isso ia acontecer aquilo outro, e enganei redondamente, foi uma experiência positiva. Então, é daqui para frente. Nada de ficar lá no meia-culpa, minha máxima culpa, porque não é. Foi culpa? Então, agora eu vou tomar responsabilidade da minha atitude e vou seguir em frente. Jesus não nos quer parados. Seu Fausto trouxe aqui nada de mais ou menos. É sim ou não, porque quando eu falo sim e era não, eu sou responsável. Eu posso voltar atrás. Ó, errei, pisei na bola, não é assim. Houve consequência? Provavelmente. E vou responder pela consequência, e daí são experiências. E eu vou tomando cada vez mais responsabilidade pelas minhas atitudes, vou sendo cada vez mais consciente. Não é triste chegar em determinado momento e falar, eu devia ter feito? E às vezes a gente para com o carro em um determinado lugar e rapidamente a gente deixa uma bolsa, deixa uma sacola no banco, aí rapidinho. E voltamos, alguém roubou. E a gente fica com raiva do ladrão. Se o ladrão chegasse e falasse assim, por que você colocou o doce na minha boca? A responsável fui eu de deixar a bolsa lá. O ideal seria, se ninguém mexesse no que não é do outro, mas eu tenho que lembrar que eu estou mexendo numa fragilidade do outro. Né? Por isso nós precisamos olhar para nós mesmos. E aí Emmanuel encerra falando, vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. O que eu faço? Onde eu vou? Ninguém me entende, não estou dando conta. Nós podemos falar, obrigada, nós podemos falar, está difícil, mas Jesus me mostra o caminho, até onde eu devo ir, até onde eu devo calar, onde eu devo parar, né? Porque é uma parada consciente. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Gente, lembrei da historinha do Chico. Vou falar. O Chico, quando criança, estava na escola e precisou de fazer foi lançado um concurso de poesia e o Chico começou a fazer a poesia e falou que não era ele que estava escrevendo, era um espírito. Aí, em um determinado momento, ele inclusive ganhou, foi um dos que ganhou o prêmio, aí falou assim, então pede para esse espírito, acho que não era espírito que se chamava, né? Porque ele falava que tinha um homem lá escrevendo e ditando para ele. Aí falou, então pede ele para escrever de novo. E Chico foi para o quadro negro, olha que bonitinho. Chico foi para o quadro negro, pegou o giz e falaram, escreve sobre a areia. A colega do Chico ajudava o pai na construção, estava carregando muita areia, falou, escreve sobre a areia. E Chico, o espírito pega na mão de Chico, e a gente sabe que é Emmanuel, Chico conta, e faz uma frase, um poema lindo sobre a importância da areia. Chico no quadro negro. Abençoai o quadro negro, o quadro das nossas aferições, quando nós mostraremos lá o que nós sabemos, que vos pede o giz de suor e lágrimas, sem vitimismo. Porque logo eu, o que eu fiz de errado? Gente, vamos olhar a história da humanidade, o que eu não fiz de errado? E agora nós estamos tentando consertar, com dores, às vezes, muito fortes, né? Às vezes nós só estamos ajudando o outro, às vezes não estamos consertando nada, mas nós estamos ajudando o outro para que nós também aprendamos e cresçamos. Porque junto dele, desse quadro, podereis conquistar o curso maior. Quem quer passar de ano aqui? Jesus está esperando. Olha Jesus ali assim fazendo, vem, vamos. Que Jesus continue nos abençoando. Que a gente não largue da mão dele de jeito nenhum, nem na hora de ir para o quadro negro. Que a gente permaneça com ele. Porque, afinal de contas, nós temos aí um ano inteiro para a gente, antes de ir para o quadro negro. Pode ir?